A NR20, ela traz o conceito de gestão. Esse conceito de gestão, ele está presente em diversas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Podemos citar NR33, NR35, NR10, NR31, enfim, diversas normas ela traz esse conceito. E quando nós olhamos para situações, como nós observamos aqui na foto, ela é parte de um quebra-cabeça quando nós falamos de NR20, que é o plano de manutenção. Então, eu fiz uma analogia a um quebra-cabeça, quando nós formos citar aqui o prontuário das instalações, que é algo que é recorrente, fiscalizações do Ministério do Trabalho, quando chega em uma usina, um dos primeiros itens que eles listam para apresentar é o prontuário das instalações. E aqui só quero comentar aqui, só contextualizando, né? A NR20 ela faz parte desse rol de NRs. Hoje nós temos um total de 36 normas regulamentadoras. E aqui a gente pode observar que a NR20 ela saiu lá no pacote de 8 de junho de 78. E é sabido, né, que em 77 o Brasil tinha índices alarmantes de acidente do trabalho e, devido a isso, exigiu-se uma postura de regulamentação disso e veio a portaria 3.214, que na época veio com 28 NRs. E quando nós falamos de NR20, nós podemos observar que ela teve uma revisão de impacto aproximadamente 34 anos após a sua primeira publicação. E por que eu falo essa revisão de impacto? Esses conceitos que nós vamos analisar hoje aqui e nós vamos passar são conceitos que foram trazidos nessa revisão aqui de 12. Podemos fazer um pouquinho de analogia com a NR12, que a gente vai observar que teve um marco ali na revisão de 2010. Então, a NR20 ela tem esse marco aqui de conceitos, né, de exigências, aqui em 2012. Algumas definições, né? Então, nessa revisão de 2012, ela trouxe conceitos do GHS, conceitos da 14725, conceitos da NR26, alguns marcos internacionais, como a diretiva de Seveso, ela trouxe aqui dentro desse conceito, dessa revisão. Então, contextualizando aí as definições, como que é classificado aí para falar que isso faz parte do rol para classificar como NR20. Então, tem a definição de líquidos inflamáveis, ponto de fulgor até 60 graus, combustíveis, né, maior que 60 até 93, e gases inflamáveis, né, que se inflamam com o ar até 20 graus, uma pressão padrão. Então, essa é a definição para fazer aí o enquadramento da NR20. Como eu falei, ela traz esse conceito de gestão. Então, quando cita esse conceito de gestão, ela traz aqui o ciclo de vida, ou seja, desde a concepção de projeto até a desativação da instalação. Eu acho que um acidente que ficou famoso no Brasil, né, em 87, o Césio 137, aquela fonte radioativa, a gente vê ali que a desativação não foi feita de forma correta e o quanto que isso trouxe de prejuízos, né, que a gente vê falar até hoje. Então, esse conceito de ciclo de vida, ela pega desde a concepção de projeto até a desativação. E ela tem uma abrangência de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação. E aí, como que eu faço a classificação das instalações? Então, a NR20, ela traz aí 3 classes de classificação, né? E eu quero me atentar aqui para o setor sucroenergético, que o nosso caso aqui está ali no A4, que é o caso de usinas de fabricação de etanol. Podemos observar que tem 2 premissas para a classificação, né? Tem uma premissa da atividade e uma premissa com relação ao armazenamento. Então, sempre a premissa da atividade ela vai sobressair
referente ao armazenamento. Então, a gente já pode entender que uma usina ela é classificada aqui como classe 3, ok? Puder rodar o vídeo aqui, fazendo um favor? E aí, quando a gestão falha, né? Esse foi um acidente no Texas, em 2011. Esse acidente, informações que eu tive sobre ele, estava tendo ali uma mistura de produtos químicos, não citava qual era o produto, mas fato é que em algum momento a gestão ali falhou, e aí começou um incêndio e a grande catástrofe que deu. E na pesquisa que eu fiz, essa indústria ela tinha o sistema de sprinklers, mas devido, né, ao tamanho das proporções que se deu, ele não atuou e deu uma catástrofe. Teve caminhão do Corpo de Bombeiro que acabou aí também sendo incendiado. A população ali vizinha teve que evacuar o local. E aí a gente começa a imaginar que grandes proporções tem isso, né? Exposição negativa da empresa, da imagem, né? De repente tem o quanto que isso repercute de forma negativa. E como que eu evito que coisas como essa aconteçam, né? É quando eu tenho uma gestão sólida, né? O Ricardo usou isso. Eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de gestão, ela precisa ser sólida, ela precisa ser contínua. Se houver descontinuação disso, a gente não garante a prevenção, tá? E aí, eu quero me atentar sobre o prontuário das instalações. Por que eu fiz aqui uma analogia a um quebra-cabeça, né? Quando a gente pensa em prontuário, eu quero trazer algumas coisas de familiaridade, né? É importante ressaltar, se você ainda não recebeu uma fiscalização do Ministério do Trabalho, e você ainda não tem esse prontuário das instalações, tem que ficar de orelha em pé, porque recentes fiscalizações eles chegam, número 1 da listinha lá, que era o prontuário das instalações, de acordo com o NR20. E aí, por que eu fiz uma alusão ao quebra-cabeça? Porque nós temos diversos itens aí que o 20.19 da NR20 traz, que são, muitas vezes, itens que nós já temos dentro da nossa gestão, que isso já acontece de alguma forma. De repente, nós não temos o devido conhecimento para citar isso, trazer isso para um documento base, que é a informação que está aqui embaixo, para a classe 2 ou 3, o 3, que é o nosso caso, a norma ela abre para você ter um documento base e você só referenciar aonde esses itens estão. Então, é um quebra-cabeça que a gente precisa entender para fazer essa montagem, trazendo um documento base, e aí você ter um documento sólido aí do seu prontuário das instalações. Por causa de fiscalização, só não. Fiscalização é o item a mais, mas porque nós temos pessoas ali trabalhando, nós temos vidas, nós temos ativos ali envolvidos, nós temos diversas situações que, quando nós falamos desse tipo de acidente, é mais acidentes, muitas vezes, voltado a processo. E acidente voltado a processo, muitas vezes, não é uma pessoa só envolvida, muitas vezes tem diversas pessoas envolvidas e, com certeza, nenhum de nós queremos isso, tá? Eu vou passar, então, o primeiro item aí, a análise de risco. A coluna vertebral da NR20 é análise de risco. Por quê? Porque é através, né, conceitualmente falando, de análise de risco, desde a sua concepção de projeto, que eu consigo identificar quais são, né, todos os riscos ali gerados e como que eu vou executar aquela atividade, como que eu vou fazer para mitigar esse risco, trazer ele a níveis aceitáveis para evitar que esse acidente ocorra, tá? Esse termo prontuário, a gente vai ouvir muito isso, prontuário da NR10, prontuário da NR13, prontuário lá da NR33, o reconhecimento dos espaços confinados. Então, são termos aí de conceitos de gestão que vêm dentro da norma que a gente acaba ouvindo bastante. A análise de risco, né, o próprio glossário da NR20, ela traz diversas metodologias ali, né, que você pode estar utilizando. Obviamente, ela tem que ser coordenada, né, por um profissional habilitado. Vai definir de acordo com a empresa, de acordo com a gestão, de acordo com as particularidades, ali, com a cultura daquela unidade, daquela empresa, ela vai definir qual metodologia é mais aplicável e vai aplicar para fazer
é a análise de risco. É importante, né, ela ser elaborada por uma equipe multidisciplinar, porque a gente vai ver aqui diversos requisitos acontecendo ao mesmo tempo, né? Processo, segurança do trabalho, parte elétrica. Então, tem diversos itens que vão estar atuando, a NR13, e aí a gente precisa ter essa equipe multidisciplinar para garantir a qualidade dessa análise de risco. E quando que essa análise de risco deve ser revisada, né? Gestão de mudanças. Item fundamental, né? Quando eu vou ter mudanças no meu processo, na minha instalação, eu preciso consultar essa minha análise de risco para ver como que está isso, se está contemplado, e a gestão de mudança é uma forma de garantir que a minha gestão está sólida, né? Então, tem que ser revisada quando acontecer gestão de mudança. Se acontecer decorrência de análise de acidentes, de repente, por mais que você envolveu uma equipe multidisciplinar, você não foi só raso, né, foi profundo na sua análise, mas somos sujeitos a falhas, né, algum item passou batido. E, numa investigação de acidente, você identificou que você não tinha identificado essa situação de risco. Então, a análise de acidentes pode decorrer também a necessidade de revisão da análise de risco. Ou solicitação, né, do SESMIT, né, do Serviço Especializado de Segurança, Engenharia e Medicina do Trabalho, ou da CIPA, e quando a própria análise de risco recomenda prazos para você fazer a revisão. Outro item, né, que faz parte aqui do prontuário da instalação é o projeto da instalação. Então, a norma é bem clara, citando que classe 3 ela tem que possuir os seguintes requisitos. Então, descrição da instalação, seus processos e manual de operação. Então, como que isso vai ser operado? A partir disso, você vai poder realmente fazer o treinamento de quem está ali operando, quem está realizando a atividade. Planta geral, sistemas de segurança, características, né, dos produtos que ali estão armazenados. Isso eu consigo identificar através da FISP, fluxograma de processo, especificações técnicas dos equipamentos, identificação de áreas classificadas, né, que nem fazendo um link que o Benedito trouxe, né, um local que é uma área que a gente pode entender que é uma área classificada, talvez está próximo da 1 ali, e que dentro dessa área classificada eu preciso ter alguns requisitos ali de equipamentos que vão estar naquela área, quanto à minha forma de realizar aquela atividade. Então, é preciso estar identificado quais são as áreas classificadas ali dentro do projeto da instalação e, obviamente, uma vez identificado, quais são as medidas intrínsecas de segurança que foram identificadas com a análise de risco. Lembrando sempre que a análise de risco é a coluna vertebral, então, através disso que eu venho juntando aqui as peças do meu quebra-cabeça. Tá? E aqui, procedimentos operacionais. Né? Então, é um dos principais requisitos da NR20, diz respeito aos procedimentos operacionais. Não adianta eu ter uma análise de risco bem feita, ter aqui um projeto de instalação bem feito, só que quem vai fazer aquilo, lembrando que o conceito de gestão é o quê, né? E aqui quando você entra nos procedimentos, é o como vai fazer isso. Então, os procedimentos operacionais são muito importantes, tem que estar incluído aqui as especificações de projeto, as recomendações de análise de risco, boas práticas adotadas em outras instalações e as tecnologias pertinentes aplicáveis para aquela instalação. E aqui alguns requisitos fundamentais que devem fazer parte desse procedimento operacional, que é bem conhecido, né? Pré-operação, operação normal, enfim, esses itens devem fazer parte de procedimentos operacionais. E aí entra aqui no que o Benedito colocou, é uma parte do quebra-cabeça, né? É super importante, mas é uma parte do quebra-cabeça que é o plano de inspeção e manutenção. Uma vez que eu sou elegível ali para a NR20, que eu tenho as definições, eu tenho que estabelecer aqui meu plano de manutenção. Se recordem que ele é um quebra-cabeça, e eu citei que a norma ela permite você ter um documento base e você linkar aquilo que você tem já na sua gestão. De repente, você já tem um plano estabelecido, você já faz isso. Então, o que você vai precisar fazer você vai precisar evidenciar isso, colocar no documento base, fazer os links necessários para mostrar que você atende isso, porque uma vez que você foi questionado disso, eu faço, mas como que você faz? Como que você linkou isso? Você precisa ter um racional para evidenciar isso. Tá? O plano de inspeção e manutenção deve ser documentado, deve conter os seguintes requisitos mínimos. Tá? Esse aqui é requisito da própria NR20.
equipamentos, marcas, tubulações e acessórios, tipo de intervenção, procedimento de inspeção e manutenção, cronograma anual, identificação dos responsáveis, especialidade, capacitação do pessoal em inspeção e manutenção, procedimento específico, e aqui, além desses requisitos, o plano de inspeção e manutenção deve contemplar, ser periodicamente revisado, e, obviamente, que as recomendações decorrentes das inspeções devem ser documentadas com a especificação dos prazos responsáveis. É aqui que o Eduardo citou, né? Se eu identifiquei tudo isso, eu preciso, obviamente, ter um plano aqui de recomendação sólido e seguir essas recomendações aqui do meu plano de inspeção e manutenção. Então, observe que é algo que, de repente, você vai precisar fazer um ajuste de rota, de repente você não tem isso nesse desenho que a legislação está pedindo, mas, de repente, você tem com outro nome, é você fazer os ajustes necessários. Obviamente, se não tem essa prática, vai ter que se adequar a essa prática para estar em conformidade com a NR20. Lembrando que é uma norma regulamentadora, não tem opção de não atender, né? Tem que atender essa legislação. E aqui, plano de prevenção e controle de vazamentos. Então, o plano de controle de vazamentos, derramamentos e emissões fugitivas previsto na NR20 normalmente é conhecido como um plano e programa de gerenciamento de risco. Então, tem que entender aonde eu vou ter emissões fugitivas, como que está a questão de integridade, se eu estou tendo vazamento ou não. Observe que tudo isso são situações que eu tenho que ter uma gestão e controle, porque a partir do momento que eu não tenho um controle dos meus vazamentos, das situações que nós estamos falando de uma norma de líquidos e combustíveis inflamáveis e gases inflamáveis, se eu tenho uma situação dessa, obviamente que eu estou potencializando a possibilidade de acontecer um acidente grave. O acontecer e não acontecer é questão, teoricamente, de sorte, mas se eu não tiver uma gestão de forma adequada. Então, ele deve ser revisado, quando for recomendada inspeções de segurança ou análise de risco. Então, a NR20 ela traz também o conceito da segurança do trabalho, realizar as inspeções periódicas. Quando ocorrerem modificações significativas nas instalações, aí já faz um link com a gestão de mudança, e quando ocorrerem vazamentos, derramamentos, incêndio ou explosão. Obviamente, quando acontecer isso, significa que o meu plano não está sendo eficaz. Então, eu tenho que revisar, entender o porquê que isso aconteceu. Ok? Outro item que chama é a capacitação dos trabalhadores. Então, aqui, a própria NR20, ela traz aqui uma matriz, né? Então, eu tenho aqui a classe das instalações e quais são as atividades. Então, eu identifico aqui nessa matriz quais são aqui, qual é a atividade executada, e eu venho aqui e cruzo, né? No caso, se nós pegarmos aqui a classe 3, aqui, ó, quem executa uma atividade específica, pontual de curta duração, ele tem que ter um curso básico de 8 horas, que realiza manutenção e inspeção, um intermediário de 16 horas. Operação, atendimento a emergências, ele tem que ter o curso avançado 2. E a segurança do trabalho, né, ela tem que ter um curso específico de 16 horas. Tá? Aqui, esse treinamento, a norma fala que a revisão dele, a reciclagem, né, ele tem especificado aqui a carga horária de 4 horas para fazer essa revisão. O importante citar que o avançado 1 e 2 aqui, a NR20 cita que ela tem que ter um responsável técnico, um profissional habilitado. Então, se o seu certificado para o curso avançado 1 e 2 não tiver lá um responsável técnico por esse treinamento, assinando esse certificado, perante, aí, legalmente falando, ele não tem validade. Tem que ter um PH responsável por isso. A norma cita também, quando ocorrer morte ou explosões, ela cita que esse treinamento deve ser revisado também. Então, observe, que a gente vai ver um pouquinho depois sobre a investigação de acidente. Ele é um quebra-cabeça que, de repente, pode nos entregar. Né? De repente, eu tenho uma investigação de um acidente com explosão, e meu treinamento não foi revisado. Ele pode cruzar essas informações, e aí, se for uma fiscalização, você pode ser autuado. Tá? Então, são situações aqui da capacitação. Tá? Então, obviamente que tem que ser avaliado, né, todos os trabalhos que são executados. Lembrando bem, né, que nós estamos falando de inflamáveis. Então, tem que ficar muito atento com os aspectos de periculosidade. Uma vez você identificado que ele vai trabalhar com inflamáveis, você pode se complicar ali, que você não paga um adicional de periculosidade.
Então, são situações que é importantíssimo a equipe multidisciplinar estar trabalhando nisso, porque, de repente, fala, entrega um prontuário da instalação, né, peito cheio, ó, eu atendo o NR20. Ao invés de você se ajudar, valeria mais a pena não entregar o prontuário do que você entregar e as informações cruzadas ali, de repente, se complica muito, né? E aqui, as análises de acidentes. Quando acontece os acidentes envolvendo NR20, tem que ser elaborado, obviamente, o relatório, uma investigação do acidente, identificando, através de uma metodologia definida, né, mas identificando quais foram as causas daquele acidente, geralmente é multicausal, identificou as causas do acidente para evitar que esse acidente ocorra. A norma cita também que quando acontece acidente de morte ou explosão, você deve comunicar essa ocorrência tanto para o Ministério do Trabalho quanto para o sindicato da categoria. É um texto que está específico lá na NR20. E aqui, gente, é ruim falar disso, porque quando nós estamos falando de análise de acidentes, nós estamos falando de algo que já aconteceu. A única coisa que nós podemos fazer é entender as causas para evitar que um acidente da mesma natureza ocorra. Mas é fundamental, né? Uma vez que ele faz parte aqui do prontuário das instalações, tem que tomar muito cuidado nessa investigação, porque você tem que saber direcionar as ações, porque é claro que as outras investigações elas estão sujeitas a uma solicitação, de repente, de um órgão público para verificação, mas essa aqui é muito claro. Essa aqui ela vai estar lá no seu prontuário, ela tem que constar isso, ou se não está lá, tem que estar citando isso, linkando no sistema informatizado que você tem, no arquivamento, na segurança do trabalho, ou, enfim, o local que você definiu. Mas é fundamental aqui a gente aprender com isso, porque quando isso acontece, nós temos que aprender, porque não tem sentido, né, uma análise de acidente pro forma. Ela precisa realmente entrar no mérito da questão, entender, de repente, envolver, se não tem especialidade para analisar aquilo, chamar uma pessoa que tem expertise no assunto e ir profundo para evitar que acidentes da mesma natureza ocorram. Tá? E aqui, também, se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter um plano de resposta à emergência. Então, vejam só, toda empresa, né, de acordo com a instrução técnica do Corpo de Bombeiro, ela tem que ter um plano de atendimento de emergência. Então, no meu plano de atendimento de emergência, geralmente é definido, né, tem diversos nomes que são dados, mas muitas vezes você define os cenários de risco e que possivelmente pode acontecer algum acidente, algum incêndio, que você vai realizar simulados com a sua equipe de emergência. Então, esse plano de resposta à emergência, esse link que vai ser feito, né, não adianta eu fazer um link, olha, eu tenho um plano de emergência elaborado lá, linkado no documento base da NR20. Só que a hora que eu chego no PAI, no Plano de Atendimento de Emergência, eu não tenho cenários identificados com relação à NR20. Então, é fundamental ter esse link aqui relacionado ao plano de resposta à emergência. Então, aqui, ó, a gente monta o quebra-cabeça desses itens que eu comentei, e, por fim, aqui, você fecha com o seu PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua, revisitando isso, sendo sempre de forma proativa, né? A norma ela estabelece requisitos mínimos, mas nada impede de visitar esses pilares aqui estabelecidos aqui no prontuário das instalações e verificar a oportunidade de melhorias. Com isso, a gente fecha com o prontuário das instalações, a gente fecha esse quebra-cabeça. Pessoal, essa foi a proposta, até falei para o Benedito, é um tema, assim, não deveria ser tão novo, mas acaba sendo novo, né, devido à complexidade que tem das normas. Muitas vezes a gente precisa se aprofundar em uma e, de repente, não consegue se aprofundar em outra, devido à grande demanda que tem. Então, o objetivo foi trazer o conceito da NR20, prontuário da instalação e como que eu faço para atender. Tá ok? Sou o Marcos da Weld, a gente chegou a conversar, né, também. Estamos se conhecendo agora. A NR20, ela se limita só aos tanques de armazenamento ou também aos equipamentos de processo para se produzir o álcool?
Por exemplo, fermentação, destilaria, as análises de risco também tem que se acender para esses equipamentos? Tá ok. Boa pergunta, Marcos. A premissa lembra lá de ponto de fulgor. Quando eu defino inflamável, combustível e gases que se inflamam a pressão padrão. Então, se, independente do processo, mas que ele tenha inflamável, combustível ou gás inflamável, ele tem que ser tratado aqui na NR20. Tá? Eu vou lá para o posto, eu tenho que ter NR20. Parque de tanques, tem que ter. Eu tenho um depósito, lá, eu tenho um almoxarifado que eu armazeno produtos inflamáveis que está ali dentro desse ponto de fulgor. Ele tem que contemplar. Então, é muito legal porque, de repente, pode ter com a visão que ali a destilaria, né, se limita a essa questão de processo. Não, tem que ser feita uma análise global, de acordo com as premissas estabelecidas na NR20, para eu poder, meu prontuário, ele está aí de acordo com a norma.